Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nosso convidado ilustre é o autor Duda Falcão, do canal Covil do Escritor. O Duda é autor, RPGista, palestrante, editor e entusiasta da espada e feitiçaria. Duda, seja muito bem-vindo à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresenta para a galera. Marcos, muito obrigado. Estar aqui conversando contigo é muito legal, ainda mais sabendo que tu é um entusiasta, né, de fantasia, de espada e feitiçaria, e principalmente quando eu vi o teu canal, eu achei sensacional, muito legal, e a gente acabou se conhecendo, me chamou, eu fiz questão de vir conversar aí contigo. Então, eu sou principalmente escritor, meu negócio é escrever. Mas Uhum. como viver só da venda de livros é algo muito difícil, né, no nosso país, então eu vou fazendo outras coisas relacionadas à escrita, como editar alguns livros, né, fazer leitura crítica para autores independentes, Uhum. profissionais, né? Então, eu também organizo um evento, que é o evento Odisseia de Literatura Fantástica, que acontece em Porto Alegre, o Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica. Dou aula de escrita criativa no curso Metamorfose aqui de Porto Alegre. Estou Se virando nos me 30, como virando todo nos 30, brasileiro, fazendo o que né? tem a ver com literatura, eu estou aí direto, né? Então, é isso que a gente tem que fazer para incentivar, né, a Uhum. literatura e o nosso próprio trabalho, né? Sim. E, cara, gente, o Duda ele é muito prolífero nas coisas, porque assim, ó, ele tem um dos quadrinhos dele, que vocês podem achar com facilidade, é o Tumba do Maestro, mas também ele trabalhou em antologias. Alguns dos livros dele são Guia de Literatura Fantástica, que é um livro para galera que quer se situar, entender, querer escrever, ou pelo menos conhecer um pouquinho desse livro, né? Que eu acho que ele é muito legal vocês lerem esse livro e aquele A Guerra dos Gibis. Né, uma boa combinação pra galera. Também nós temos o Estranho Oeste de Kane Black Moon, que eu acho que tem meio que uma homenagenzinha a um certo andarilho de negro que anda por aí, né? É, representações culturais e pedagogia dos monstros do universo de HP Lovecraft, né? E é claro, o livro de que a gente vai estar falando mais aqui, né, que é o Edgar nas Sombras da Grécia Antiga, que ele está no cartaz. Eu já garanti o meu, peço para vocês garantirem Opa. também, né? Então é isso, Duda, por favor, né? Conta um pouquinho de tudo isso e da sua jornada. Como é que começou aquele garotinho que acidentalmente comprou uma revista do Conan e falou: eu achei o meu lugar, morram cães! Pois é, cara. Então, tu vê, eu sempre tive uma relação com leitura e com escrita desde pequeno, desde Uhum, criança na escola, queria fazer as minhas primeiras histórias e tal, né? E quando eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, eu lembro que uma professora pediu lá um texto sobre férias, escrever sobre férias, isso era muito comum, nem sei se faz mais esse tipo de coisa, né? Mas aí eu peguei, ao invés de escrever um texto sobre as minhas férias, eu criei uma aventura de espada e feitiçaria, ao uhum, estilo assim, eu gostava muito do desenho Caverna do Dragão e tal, então eu uhum. fiz alguma coisa naquele estilo, Maldito unicórnio! é verdade. Aí, pô, escrevi, botei assim embaixo dos outros trabalhos na mesa da Uhum. professora, deixa ali, né? E sei que na semana seguinte ela pegou e ela leu o meu texto, leu para toda a turma. E eu achei que ela, né, não ia valorizar por eu ter feito algum outro. Pelo contrário, ela leu, ela comentou a Uhum. história durante todo o período, os colegas bateram palmas e tal. Eu achei aquilo muito legal, assim, né? Depois de um tempo eu fiquei pensando que aquela experiência era uma espécie de experiência de primeira publicação, no sentido de que tu torna o teu texto público, as Uhum. pessoas leem, vão criticar ele, vão conversar sobre ele, vão bater palmas, vão dizer que foi ruim, né? É. Todas essas coisas. E aquela primeira experiência foi, assim, bem legal para mim. Mas eu sempre, assim, em geral, fui leitor, né, de livros, né, literatura em prosa e de revistas, né? Tu falou no Conan, quando eu era criança, eu lembro bem que eu comecei a ler por histórias em quadrinhos, primeiro lá com os patos da Disney, né? Mas logo fui Uhum. descobrindo, né, os pacotes lá da Marvel. Né? O meu pai, eu tive a oportunidade do meu pai assinar para mim, né? Então vinha lá, eu acho que era Heróis da TV.
Cara, você não Incrível sabe como é. Hulk, Você Homem-Aranha, não coisas sabe desse. como essas edições são difíceis de achar hoje em dia, viu, Heróis da TV. Então, eu tinha nessas revistas e com elas, num desses pacotes, eu não lembro se eram dois até, mas um desses pacotes, eram pacotes verdes, isso eu lembro bem a cores, chegava, Hum. abria já, era bem fechadinho, tu abria e ia ver a surpresa que estava ali, né? E umas das revistas que vinha era a Espada Selvagem de Conan, né? Se Então, eu não me engano, era aqui muito. veio na Heróis da TV é aquela que o Conan tá numa tempestade de areia assim, tá escrito Heróis da TV em cima. Eu acho que sim, eu não tenho certeza absoluta. Eu não me lembro muito das. Uma das que eu mais lembro de Heróis da TV era o Thor, uma Ah, clássica aí que tem o Thor na frente e tal. Mas então eu recebi isso tudo, mas a Espada Selvagem era a que eu mais gostava. Eu gostava muito do Homem-Aranha também, mas a Espada uhum, Selvagem era muito legal, sempre curti. Então eu ficava tentando aí fazer as minhas primeiras histórias, mas uhum, não foi logo na adolescência ou na ah, primeira fase adulta que eu fui, né, uhum, acabar me tornando um escritor. Fui fazer outras coisas primeiro, estava estudando, queria ser músico, coisas assim, mas chegou um momento, isso agora eu vou fazer 50 anos, né, mas chegou um momento que eu comecei a publicar as minhas primeiras histórias, uhum. isso aí há 20 anos atrás. Né? A primeira história que eu publiquei faz 20 anos. Então eu estava com 30 anos, né? Então eu Uhum. já tinha algumas coisas escritas, mas nunca tinha publicado. E eu fui ingressando primeiro naquilo que a gente chama de literatura fantástica. Fantástica no estilo de um entendimento daquela literatura que é do século XIX e que Uhum. tu tem uma história em que o personagem principal ele vê um fenômeno estranho, vai ser um sobrenatural, pode ser um fantasma, seja lá o que for, e aquele Uhum. personagem ele fica em dúvida se aquilo realmente aconteceu ou não. Então as minhas primeiras histórias tinham um pouco desse teor do fantástico. Tá? E Uhum. depois elas começaram a entrar muito no horror, né? Um horror, estilo horror gótico, horror sobrenatural, horror cósmico, aí, Uhum. Lovecraftiano, né? Lovecraftiano, Então, né? e passei a escrever também fantasia, principalmente espada e feitiçaria, né? Mas tem algumas Sim. coisas já de fantasia também, um pouquinho de ficção científica, muito mais numa área assim de space opera, que a gente poderia dizer que é mais fantasia do que ficção científica, né? É Algumas coisas que pan. inclusive você conhece o Alexei e a Ana Lúcia Mergé, né? Que eles estão na coletânea do Conheço. Beraldo, eles já estiveram aqui no canal, né? Ótimo. Conheço, sim, são meus amigos, né? Ana Lúcia conheço há bastante tempo, né? Uhum. Ana Lúcia já foi jurada aí do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, vem muitas vezes a Porto Alegre participar do evento que eu organizo, né? Então conheço alguns autores aí do Da cenário área, brasileiro. né? É, você também conhece a Camila, né? Pô, Camila, Conheço. obcecada por cogumelos, cara. Eu vivo falando pra Camila que ela parece com a vilã do Superman 2 e ela acha que não. Ela não é igualzinha àquela atriz, cara. Parecida, sim. Parece, não parece, cara. Ela vai, não tem nada a ver, mano. Tá bom, cara, tá bom. Então, mas por favor, continua. Aí, Bom, 20 anos. comecei a publicar, tipo, há 20 anos atrás, mas eu demorei um pouco, assim, para ainda entender que eu queria ser Hum, um escritor profissional, trabalhar aham, direto com literatura, né? sim. Depois, então, desse primeiro conto que eu publiquei, eu demorei aí uns 3 anos para publicar o segundo conto, e E, daí só em 2009 que eu comecei a publicar direto sim, em antologias de contos. Só em 2009 eu participei, não sei, mas cara, umas a sua 12, lista é 15, fui bem, participando. bem grande, né? E é nesse ponto que eu gosto de pedir pros convidados, né? Darem um conselho para quem quer ser escritor, quer que as suas histórias sejam conhecidas, né? Para o público, o que você pode dizer? Então, a primeira coisa é o seguinte, né, cara? Eu acho que a gente tem que pensar em duas coisas. Elas podem andar juntas, mas em geral elas estão separadas. Uma delas é quero ser escritor, escrevo, né? Quero ser Uhum, profissional, e outra coisa é aquilo que está relacionado com o marketing, com o teu uhum, sucesso e tudo mais, né? A gente não consegue. Tem alguns autores que controlam tudo isso, tá? Mas em geral isso não vai acontecer com todos. Mas a primeira coisa é escrever, tá? É o conselho, é, né, que a gente não consegue evitar, tem que ir para frente do computador, escrever, ou escrever num uhum, caderno, né, um papel, caneta, seja o que for, mas escrever as tuas histórias.
Só que a gente só consegue escrever boas histórias estando em contato com histórias literárias, ou seja, lendo livros. Porque o que, que acontece? Eu posso gostar muito, ter contato com outros tipos de histórias em suportes diferentes, como, por exemplo, um filme, uma história em quadrinhos. Gosto pra caramba disso. Eu sei que ali estão várias histórias que estão me trazendo elementos que vão me ajudar a escrever uma história. Mas é muito diferente quando tu vai escrever uma história literária em prosa, se tu só viu o filme, tu não está acostumado a ler um livro. Uhum. Então, se tu quer escrever um livro, leia livros para não é observar como é que os escritores escrevem, como é que são os narradores, os personagens, os diálogos, os cenários e tudo mais, para tu ter exemplos que eles vão se introjetando, na verdade, em ti, na tua experiência de leitor, e aí tu começa a passar essas coisas para o papel também. Claro, isso não impede que eu vá ver filmes, que eu vá ler quadrinhos, porque eu vou ter muito mais ideias, né, de enredos, né, de histórias que eu posso escrever, daquilo que eu posso fazer diferente, né. Muito bom. Mas se eu escrevo livro, né, é um livro que eu tenho que ler. E se eu quero escrever roteiros de história em quadrinhos, pô, tem que estar muito afiado na leitura de história em quadrinhos também, né, para Uhum. sacar toda aquela linguagem. O que eu quero dizer com isso é que escrever um roteiro de filme, escrever um roteiro de história em quadrinhos e escrever um romance, não é, literário, são coisas diferentes em função do suporte, tá? Então a gente tem que ter uma manha diferente, uma técnica diferente para cada um deles. E dá para fazer tudo, até, né? Mas a gente vai pegando as nuances, as maneiras de Legal. se escrever em cada um desses tipos, digamos assim, né? Muito bem. E falando nisso, né, de tipos, de títulos, fala aí, Duda, pra gente, quais que são os seus autores favoritos e as suas inspirações? Cara, assim, eu tenho autores favoritos e obras favoritas, porque às Uhum. vezes a gente encontra numa obra, encontra um autor que escreveu uma obra fantástica e aquilo marcou muito e talvez outros livros não sejam tão legais. Então, Sim. tenho autores e obras, né? Então dá para dizer assim que já lá na adolescência eu li dois livros, três na verdade, que eu achei que foram fabulosos, me ajudaram muito para a minha escrita até hoje. Um deles foi o Frankenstein da Mary Shelley, né? O outro foi o Drácula do Bram Stoker, não é? E o outro foi Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe. Então, por Porra! acaso, eu escrevo muito conto, não é? Então Uhum, é muito um dos bom, tipos de cara. histórias preferidas, assim, né? Escrever contos. Então, Uhum. basicamente, esses três livros foram super importantes, mas no caso do Edgar Allan Poe, então, fui um pouco além, né? Que é um autor que eu gosto muito. E lógico, e aí eu ainda não conhecia, por exemplo, na adolescência, eu não estava sabendo que o Conan era uma criação do Robert Howard. É, Eu fui descobrir isso um pouquinho depois, né? Então, depois que eu descobri isso é que, não é, eu fui ler as obras do Howard, que aliás demoraram bastante também para serem traduzidas muito, aqui no, muito no tempo. Brasil, É, porque né? assim, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente tem aquela coleção, que é a primeira, que é da extinta Unicórnio Azul, que as capas são feias, a tradução é mais ou menos, e a qualidade do papel é aquele papel jornal. Mas é a primeira que a gente teve, elas são um pouquinho raras de conseguir. Depois nós tivemos as duas primeiras edições da Conrad, muito legais, capa e arte do Mark Schultz, mas infelizmente foi quando a Conrad faliu. E a terceira Sim. parte não saiu, ela só saiu anos depois com o filme do Jason Momoa, que tá, é a capa do filme, né, o pôster, que a gente tem a Hora do Dragão, Uhum, é, Círculo Negro, As Negras Noites do Zambola e Além do Rio, né? Esse exato. que é a tradução que ficou faltando da Conrad. Aí Uhum. depois nós temos o excelente trabalho do Pipoque Nanquim, né? Não, é excelente mesmo, né? Eu só fui conseguir ler o Howard primeiro, né? Nessas da Conrad, que eram Que já edições são do raridade Silvio já. Alexandre, essas aí eu tenho aí em casa, mas depois chegaram essas do Pipoca e Nanquim com tudo. É excelente o trabalho deles, Uhum. né? Sim, Toda a coleção. qualidade. Conan, Cool, mas então eles vão trazendo, né, todos os personagens Sim, do cara. Howard, né? É, Então o, o, merecem os o Rei parabéns. Cool realmente ele conquistou um lugar especial no meu coração, porque eu sei que foi ali que o Conan nasceu, né? E
Cara, todas as obras dele são muito boas. Coisas que a gente ainda vão chegar no Brasil, que vai ser o Uhum, Corma, que esse ano uma editora vai estar lançando os contos de pirata do Howard, que na época mesmo não fizeram sucesso. Nós temos as histórias do boxeador, nós temos histórias de faroeste dele. uhum. A gente tem também ai meu Deus, qual que é a outra? Ah, aquela história do Almaric, né? Que é mais cósmica, né? Que é bem mais É um romance planetário, né? planetária, exatamente, né? Eu acho que é quase é quase aquela visão daquele filme Heavy Metal, porque ele viaja bem ali, né, cara? A questão da. E sim, eu nunca tive a oportunidade de ler, né? Estamos esperando essa tradução aí, Uhum, tomara que venha, né? Mas uhum. tem alguma coisa assim já nisso de Edgar Rice Burroughs, né? Que nem Sim, sim, sim. O John Carter ele é muito John legal, Carter, né? assim. Mas Então não tem só o essa. John Carter, eu sou muito fã do Tarzan também, né? Então eu gosto dos dois, né? O John Carter É, ele é bem legal também. e conforme fui descobrindo também, né, sabendo, Conan escrito pelo Howard, né, daqui a pouco acabei já descobrindo lá o Lovecraft também, né, Uhum. então todos os mitos de Cthulhu, e a gente vai descobrindo, né, esses caras escreviam para revistas primeiro, né, revistas pulp, né, É que uma eram coisa que é, é um dos seus nichos que você trabalha muito no Brasil para manter vivo. Assim, o pessoal fala, não, tem publicação pulp no Brasil, né? e o que de certa forma assim eu busco naquilo que, claro, eu escrevo uma literatura fantástica que pega vários gêneros diferentes, né? Que nem eu falei, horror, fantasia, ficção científica, daqui a pouco policial também com sobrenatural. Gosto de fazer todas essas coisas porque eu sei que esses gêneros eles estavam lá Hum. nessas revistas. Ah, falou sobre o Howard, né, do faroeste que ele escreveu, um dos faroestes dele que ele escreveu, é reconhecido como um subgênero chamado, né, de Weird Western, né, o Sim, oeste é estranho, estranho. porque ali tem uma coisa sobrenatural e tal. Sim. Eu tenho um personagem que é do meu segundo romance, que se chama O Estranho Oeste de Kane Black Moon, né? Então, Estranho Uhum. Oeste, em função de lembrar esse subgênero, lembrar o Howard, não é? Até inclusive o nome do personagem é Kane, né? Lembrando Hum. o personagem também do próprio Howard, né? Então, é Aham. uma história de faroeste sobrenatural, com um personagem principal que é um caçador de recompensas. Ele é mestiço, filho de uma mulher branca e de um indígena norte-americano, e a partir daí ele começa, né, a caçar, buscar recompensas e tal, só que ele vai entrando em alguns territórios indígenas e conhecendo essa cultura e achando uma cultura super rica, que antes ele não valorizava, né? Que ele até desdenhava dela. Ele começa a perceber a importância dessa cultura, sua riqueza, e vai se tornando um xamã também ao longo da história. Mas então essa é a história do Kane, né? Um dos meus personagens. Só Uhum. que a curiosidade do Kane é que ele é um personagem que, antes de escrever o romance, eu escrevi 3 contos dele separados, né, em livros meus de contos, e depois é que foi surgir o romance. Mesma coisa que eu tenho feito agora com esse livro, né, que a gente está lançando aí pelo Fantastic Rub, que é o Eadgar nas Sombras da Grécia Antiga. Antes de virar um romance, ele era um personagem que tinha 2 contos separados. Peguei esses 2 contos, rearticulei e pensei uma história completa para ele, não é? De certa forma, né, um movimento parecido com o movimento pulp, no sentido de que os seus autores utilizavam os seus personagens em contos separados. Uhum. Claro, né, o Howard não teve lá a oportunidade de pegar todos esses contos e colocar num único romance e Não. fazer isso, né? Que nem assim o Lovecraft, ele não chegou a pegar todos os seus contos e colocar todos eles, a mitologia, né, dentro de um único livro. Aliás, não foi ele, nem ele que criou, né, o termo mitos de Cthulhu, né? Foi um outro escritor, né? Foi o Auguste Derleth. Então essas coisas elas foram acontecendo, né? E nós, né, no meu, na maneira como eu crio, eu gosto de fazer isso, trazendo alguns personagens nesses meus livros de contos e agora aí partindo para isso, né? Para essa construção dos Uhum. personagens, colocando eles em romances, né? Então, o Kenny Blackmon já tinha feito isso antes e agora estou fazendo com o Eadgar, né? Não é querer me adiantar, mas vamos deixar aqui uma sementinha. O Kenny Blackmon Uhum.
ter uma segunda edição, tá? Junto com quadrinhos, e em breve isso vai ser divulgado aí no segundo semestre, tá? Mas por enquanto a gente está aí muito concentrado no Edgar. Muito bem. E fala pra gente dos seus livros, né? Qual que é o seu favorito? Então, assim, sempre para mim, meu livro favorito é aquele que a gente está trabalhando, que a gente está a ponto Lutando. de publicar, que a gente está lutando por ele, que a gente eu fico muito envolvido Uhum, com o livro que foi escrito por último, não é? Com o livro que a gente está para certo. publicar. Tanto nesse momento, então posso dizer, é o Edgar nas Sombras da Grécia Antiga. Por quê? Porque além da gente estar trabalhando esse livro, claro, e a gente está torcendo muito pelo sucesso do Catarse, não é? A gente conta com o apoio dos leitores, porque se ele não for apoiado, infelizmente a gente não vai poder publicar, mas é um livro que está pronto e que já estou montando a continuação dele, não é? O editor, né? O Marco Colares gostou muito, né? Não é por acaso que está no Fantastic Rub, e a gente já incluiu o Eadgar, não é? Na Era Mítica, não é? Uhum. Junto das crônicas iborianas e tudo mais, né, que o Fantastic Rub está fazendo, mas então já estou construindo, né, uma estrutura para o segundo livro, e também provavelmente vai ter uma história, uma HQ curtinha aí, que a gente Legal. deve adicionar aí no Catarse. Muito bem, muito bem. E, cara, agora dos seus personagens, fala pra gente, qual que é o seu favorito e aquele que te surpreendeu com o público? Porque às vezes a pessoa escreve o taverneiro que deu uma cacetada na cabeça de alguém no momento e fala, puta cara, eu gosto do seu livro, mas aquele taverneiro eu adorei ele. Ou o cachorro que se sacrificou no momento certo. Ou o vilão fala, o teu herói é chato, mas o teu vilão, ele é bom, cara. Olha, estou pensando nisso nas resenhas que eu já li de várias pessoas assim ao longo dos anos, não é? Uhum. O Kane é um personagem que as pessoas gostam muito, não é por acaso assim, que vai sair uma segunda edição, né? Gostam de ser um Uhum. personagem, não é, em E, conflito, em é, crescimento também, né? e deixa eu te perguntar, o seu Kane, ele tá mais pra Clint Eastwood ou Lee Van Cleef? Pois então, deixa eu ver. Acho que em alguns momentos ele tem muito de Clint Eastwood, né? Vamos para bala e tal. É, Só que então. depois ele começa, né, a pensar também um pouco, a refletir sobre as coisas que ele está fazendo, né? Então é um personagem, digamos assim, em evolução, né? Ele não está Uhum. completamente pronto, então ele vai evoluindo. Mas além do Kane, assim, que é o mais conhecido, Hum. nas minhas antologias de conto, por incrível que pareça, é um personagem que Hum. não tem nenhuma história, tá? Normalmente é Mas que se assim. chama o anfitrião, né? Ah. E o anfitrião ele aparece em todas as capas dos meus livros de contos e as pessoas adoram esse personagem. Uhum. Até ele aparece aqui, vamos pegar que eu tenho aqui, por exemplo, nesse livro de contos, Comboio de Espectros. Aqui está o Anfitrião. anfitrião. Ele parece o Tripa Seca. Olha, até parece um pouco mesmo. Aparece aqui o anfitrião, né? Uhum. Páginas internas, assim, um anfitrião aqui Ah, também, sim, tá? sim. Tem, como eu gosto muito de quadrinhos, eu falei lá, desde criança assinava, né, os pacotes da Marvel, mas depois eu comecei a descobrir também as revistas de terror, como Cripta, né, Uhum. Spectre e tal. E então, esses meus livros, todos eles têm um aspecto de quadrinho, mas eles são Livros. prosas, são livros de contos, né? Uhum. Antologia. Então aqui aparece o anfitrião aí, né? A gente tem o anfitrião aqui também na capa, nesse outro livro aqui, o anfitrião, né? Pô, Aqui cara, que é o livro legal. Mausoléu, né? Hum. Esses livros aqui ilustrados pelo amigo Fred Macedo, mais um aí, o anfitrião de novo, né? Aqui o anfitrião novamente, é uma coisa mais space opera, né? E aqui o anfitrião na contracapa de um livro, né? Que é esse livro aqui, A Tumba do Maestro, tá? Isso aqui também é um livro em prosa, né? Ah, tá. Antologia, Eu falei que era parece quadrinho, foi mal. Parece quadrinho. Não, mas imagina, essa é uma estética que eu sempre quis trazer em função de gostar de quadrinhos, né? Uhum. Mas são livros em prosa. Então, esse personagem acaba, as pessoas gostam muito, quero ver Uhum. mais livros do anfitrião, mas as histórias que estão ali dentro são de outros personagens. Entendi. Citando assim,
Mais um personagem bem bacana aí que eu gosto muito, o pessoal curte, é o proprietário do Museu do Terror. Ele não tem um nome, é isso, ele é conhecido por essa alcunha e aparece em alguns dos livros, em contos diferentes. Esse personagem ele tem uma habilidade, uma espécie de feiticeiro, uma habilidade de entrar em histórias. Ou seja, ele entra nas histórias de autores famosos, por exemplo, o Gato Preto, do Edgar Allan Poe. Uhum. Ele vai entrando em diversas histórias, e o que ele faz quando ele entra nessas histórias? Ele interage, não é, com os personagens que estão ali, e ele Muda a traz, história. pode mudar a história, ele traz objetos Uhum. dessas histórias e ele expõe no seu Museu do Terror. Né? Então ele Ah, expõe. então ele é tipo o tio Stan do Gravity Falls, da Cabana Pois dos é, Mistérios, onde as então ele pessoas faz acham que é falso, mas é tudo verdadeiro. tudo verdadeiro lá. Então, é um personagem que tem, né, desde 2010, eu escrevo Aham. histórias dele, mas eu ainda não compilei nunca em uma única história, assim, um único romance do proprietário do Museu do Terror. Mas também são histórias que o pessoal curte bastante, talvez por essa interação, né, com Uhum. livros clássicos, né? Então, acho que Sim, mais ou menos em função disso. legal. Bom, então, gente, eu também mencionei, né, que o Duda gosta de um pouquinho de jogo de tabuleiro, um Ah, gosto. RPGzinho, né? E aí, Duda, fala pra gente, qual é o seu cenário, sua raça e classe favoritos? Pois então, cara, tu sabe que se tem uma coisa que eu gostaria muito, era de poder ser o jogador diversas vezes, mas em geral eu tinha que mestrar Mestrar, algumas. né? Pô, Bem, e aí, tô ligado. Eles quem, pedem falar só uma porra, vez só. quem eu sou, né? Mas eu não sei, eu gostava de ser, talvez, jogar com algumas coisas diferentes, tipo ser um Halfling, fazer umas coisas não Uhum. tão, não tão esperadas, assim, algo diferente, né? Uh, tem um conto meu que se chama O Vampiro Cristão, que é toda uma ideia em cima, né, de jogo de RPG, né? Eu esqueci o nome da. Ah, são aqueles da White Wolf, né? É, o De o Vampiro à Vampiro, a Máscara, Máscara, Nome, Lobisomem, Apocalipse. Apocalipse, tudo misturado. Então, nesse Vampiro Cristão aí, a gente tem um vampiro que é um padre, tá? Então a gente faz uma coisa de antagonismo para criar um personagem interessante, cheio de dúvidas, incertezas, mas ele interage com uma fada do mal, por exemplo, interage com outros vampiros, né? Então eu gosto desses cenários de terror, sabe? Tipo Uhum. Ravenloft, Nunca né? sobreviveu a uma campanha Ravenloft. É tipo um dark fantasy, eu gosto Aham. bastante disso, né? Mas agora eu também como eu também tô concentrado num novo projeto aí do Kane Black Moon, então estou escrevendo alguma coisa aí que talvez apareça, que é um cenário de RPG do Kane Black Moon, né? Ao menos uma aventura aí Uhum. nesse Aí cenário também de western sobrenatural. é legal você mestrar nos mundos que você criou, porque às vezes ajuda a desenvolver mais, né? Exatamente. O meu primeiro livro, que foi um romance que publiquei em 2012, chama Protetores. Um livro já esgotado, difícil de Uhum. conseguir aí. E como é meu primeiro livro, eu gostaria de em algum momento fazer uma segunda edição dele, arrumar algumas coisas, né? Porque, afinal de contas, a gente está sempre, né, num aprendizado constante, né? Cada vez que a gente vai olhando muito para trás, pensa, puxa, podia ter sido melhor, né? É, Porque a podia ter gente sido também vai melhor. melhorando, né? Mas é um livro que eu gostei bastante. Ele surge de sessões de RPGs com os meus amigos, né? A gente estava em Uhum. casa, sistema da Emon, D10, né? Brasileiro e tal. Uhum. E aí estava mestrando uma partida que se passava na minha cidade, em Porto Alegre, e os personagens, os jogadores, eram caçadores de monstros. Hoje é muito comum a gente ver histórias desse tipo, até em seriados e tal, mas naquela época É não bem se via antigo. muito quando eu comecei a jogar e quando eu publiquei, né? Então, o nome do livro é Protetores, por quê? Porque está relacionado com esse grupo de caçadores de entidades sobrenaturais na cidade de Uhum. Porto Alegre. Então, foi isso lançado em 2012, bem antes de muitas coisas que já estão saindo hoje, né? Eu já estava trabalhando assim com isso. Uma pena que essa editora, que era bem promissora, ela acabou não continuando, porque eu já É, tinha
né, planejamento de livros em sequência, né, dos protetores, mas quem sabe, né, como às vezes vão surgindo muitos projetos, assim ainda Uhum. não dei conta de seguir um pouquinho mais adiante, mas eram partidas de RPG. Cada sessão eu transformei em um capítulo Pô, escrito, cara, né? que legal. Que Então legal. tive a oportunidade de fazer isso. Ai, que legal. Bom, agora, né, vamos entrar, né, no Edgar nas Sombras da Grécia Antiga. O que que você pode falar pra gente sobre o livro, né? Protagonista, vilão, Então, surpresas. vamos ver, assim, uma das curiosidades, logo no início eu falei que eu gosto muito do Edgar Allan Poe, né? Então vejam que o nome Edgar não é um nome grego, né? Uhum. Eu fiz essa escolha, assim, quando eu publiquei. Teve uma antologia que a gente tinha que ter uma temática sobre Edgar Allan Poe. Tu podia usar qualquer um dos contos do Edgar Allan Poe e tal. Aí eu pensei o seguinte, tá, vou escrever um conto para essa antologia, mas eu não quero fazer um terror gótico, né, como talvez a Muita maioria das gente pessoas faria. fossem fazer. Eu resolvi escrever uma espada e feitiçaria pensando no Edgar Allan Poe. Então eu criei um personagem que se chamava Eadgar, tá? E ele tinha um corvo, né? Um dos mais célebres poemas, né? Do Edgar Allan Poe, é o Nunca Corvo, né? mais. O Nevermore, né? E aí esse corvo ele é uma espécie de espírito, né? Um espírito que acompanha, que guia, né? Meu personagem principal, que é o Eadgar. Então eu só coloquei um A entre o E e o D para diferenciar de Edgar, tá? E tem mais uma personagem que é a amada do Eadgar, que se chama Lenora, que também, né, faz parte aí, né, dessa mitologia aí do Edgar Allan Poe, né? Então, nesse conto, o Eadgar ele precisa resgatar a Lenora do Hades. Tá? Então, eu peguei um cenário grego, né? Coloquei lá, né, elementos de Edgar Allan Poe e fiz uma Dark Fantasy, né? Uma espada e feitiçaria, um clima de Dark Fantasy. E foi o primeiro conto ali, publiquei nesse livro, nessa antologia, e depois eu acabei publicando ele no livro que eu mostrei para ti, que é o 13. Aí no 13 publiquei essa história chamada Eadgar e o Resgate de Lenora. Tá, beleza, fiz essa primeira história. Aí eu resolvi lá em 2015, quando eu publiquei o livro, acho que foi o Comboio de Espectros, nele eu criei mais uma história do Eadgar, que se chamava Eadgar e a Erva do Pesadelo, tá? Que seria já um prequel da história, né, Uhum, dele legal. indo, né, encontrar a Lenora. Uhum. Aí eis que eu gostei disso, achei legal. Tá, eu acho que esse personagem merece uma história completa. Aí em 2023 eu resolvi pegar esses dois contos e a partir deles criar, né, uma estrutura para escrever uma história do Eadgar. E daí eu chamei Nas Sombras da Grécia Antiga porque tinha essa relação com Uhum. algo sombrio, algo gótico, algo que lembrava o Edgar Allan Poe também nesse sentido, né? Mas tem ali algo de mitologia grega, porque afinal de contas estamos falando aí dos gregos, mas vai ter coisas diferentes, como o momento que eu menciono na história a Terra Oca. Terra Oca, na verdade, é para lembrar o burro, para lembrar Pellucidar. É. O Eadgar ele encontra um tiranossauro na Grécia Antiga, tá? Mas é Hum. por causa da Terra Oca, de Pellucidar. Mas isso, Uhum. óbvio que eu não estou dizendo com essas palavras ali no texto. Então, eu vou colocando algo de literatura pulp e eu vou misturando. Né? Eu vou misturando essas questões, tanto que para o segundo livro já é a ideia começar a misturar mitos Lovecraftianos ali dentro também. Uhum. Então, a minha ideia é fazer essa não é uma Grécia antiga completamente histórica, ela tem outras nuances, ela tem essas referências literárias que vão aparecendo ali, que vão mostrando para o leitor que gosta desse tipo de história, né, essas referências. Então, basicamente, né, surgiu daí o Eadgar, é um livro que nós temos, são 25 capítulos, eu olhei aqui para dar uma lembradinha, são 25 capítulos, né, uma história, então, que mostra a saga do Eadgar, tentando resgatar a Lenora do Hades,
sendo que a Lenora ela é assassinada. Isso dá para dizer, não é um spoiler, vai aparecer logo no início do livro, só que o Edgar tem que descobrir quem é que assassinou a Lenora e como é que ele faz para, como é que ele poderia trazer ela de volta, né, das sombras da Terra dos Mortos, tá? Então, basicamente, essa é a história. O Edgar passa por diversos aí aventuras, né, tentando atingir esse objetivo, né? E aí enfrenta algumas criaturas como um tiranossauro, como uma lula gigante, né? Como Bom, tem como, como aliados, um como um bom. feiticeiro Então, necromante. como um bom fã de espada e feitiçaria, né? E a gente tá falando da Grécia Antiga, a gente não pode esquecer dos filmes clássicos. A gente tem uma boa e velha luta com esqueletos, que nem no Jazão e o Velocino de Ouro. Com certeza, ali eu adoro aquela sequência desse filme, Cara, né? ela é fantástica. Ela é fantástica. É uma das cenas mais legais do cinema, para É, falar a verdade. com Eu adoro, certeza. sabe? Então, uma produção do Ray Harryhausen, né? Sim. O cara que manjava tudo de stop motion. Então, ela faz essa cena, ele faz essa cena do necromante. Né? Ele vai falando aqui, pai, daí vem um esqueleto levanta, ali, pai, vem outro esqueleto. E, Aham. cara, aquilo é muito legal, Deus. Os esqueletos vêm vindo se formando e eles lutam, não é? Com os personagens, né? Com o Jazão, os seus amigos lá e tal. Uhum. E adoro aquela cena de batalha. E essa é uma das coisas que sempre ficou na minha cabeça desde a infância. E uma dos capítulos do livro, né, é exatamente se chama o Titiriteiro da Morte, né? É o capítulo então que o aliado, né, do Eadgar, que se chama Kiakai, um feiticeiro necromante, ele acaba, não é, ajudando, né, a vencer adversários hoplitas que estão perseguindo ali Hum. o Eadgar, fazendo com que esses esqueletos lutem contra esses Ah, hoplitas, digamos aí, do cara, mal. Então, os esqueletos, nesse caso, estão a favor do é, herói, né? Então, eu tem acho que essa é isso que onda. é uma coisa que eu acho bem legal que a gente vê em mesa de RPG. Mestre, eu quero jogar de necromante. Porque normalmente a gente pega o necromante, na espada de feiticeria, o necromante ele é o cara malvado, entendeu? E ter um necromante, não precisa ser bonzinho, mas estando de aliado do protagonista é legal, porque aí você vê uma outra faceta, né? Claro, o necromante ele faz esse papel de tutor e de aliado, né, do Eadgar, tanto que depois que o Eadgar consegue as tais ervas do pesadelo aí pro Kiakai, pro feiticeiro, ele acaba ganhando em troca, se tornando campeão, digamos assim, do Kiakai e recebe presentes do Kiakai, né? A Ah, maior tem, parte tem dos que subir heróis na de história nível, né, recebe cara? presente, A gente tem exato. que subir de nível, tem que ganhar item mágico, que senão não vale a pena, Claro, e pô. aí o item mágico que ele ganha é uma espada, né, forjada na Atlântida, né, de lâmina preta, cheia de runas e tal. E aí, né, vem outras influências da espada e feitiçaria, né, como Stormbringer, Morblade, né, do Elric, né, do Uhum. Murkoch. Então, só que essa espada, ao invés de ser uma espada vampírica que Amaldiçoado. né, ao invés de ser uma espada desse tipo que suga a vitalidade dos seus inimigos, ela é uma espada perfeita para aniquilar sombras, né, os Hum. mortos do Hades, né, só ela consegue lidar Cara, bem com essas você criaturas do inferno. deu um sabre de luz pra alguém na Grécia Antiga? Imagina, olha aí. Que Um on. legal. Aí, como é que é o nome do feiticeiro? Kiakai, Aí o que acai. Ô, Edgar, você não precisa fazer o barulho, ela faz sozinha. ela Dá uma de vai, é isso George aí. Lucas. Você não precisa fazer o barulho, ela faz sozinha. Tá vendo? Então, contra pessoas comuns, tudo bem, mas tá uma espada comum, mas se ela tá no Hades, né, enfrentando Aham. qualquer É, sombra por é, lá, é o que eu as acho. coisas são diferentes. Eu acho legal que quanto mais poderosa a arma, eu acho que mais restrições ela deve ter, pra não ficar muito apelão, né? Claro, claro. Mas diz pra gente, pô, a gente tem o Edgar, a gente tem o Kiakai, mas como eu perguntei antes, pra quem betou pra você, pra quem leu, que personagem que conquistou e você falava, puta, eu não esperava tanto disso assim.
Cara, eu acho mesmo que o próprio Edgar, que é o herói, às vezes tem aquele lance, né, da gente ver, quando a gente vê um filme lá seu, Star Wars, Guerra nas Estrelas, né? Aham. Tu vê lá, tu curte, né, o primeiro filme com Luke Skywalker, mas todo mundo se impressiona assim com Han Solo, ele, Porque o Han né? atirou primeiro. Né? A gente Entendeu? tem essa, O Han né? atirou primeiro. A gente tem isso, mas eu não tenho no meu livro, Hum, ao menos nesse, hum, eu gosto que os meus personagens eles sejam quase personagens solitários, no uhum, sentido que eles seguem, né, a sua andança sem, por exemplo, ter um grupo de heróis juntos. Não é? Então, o uhum. Edgar ele é muito solitário, ele lida com os vilões, né, que é um vilão lá, um comandante oplita dele, que ele... Né, bom, não vou dar Não dá spoiler, muito mas spoiler. é o grande inimigo dele, assim, e o aliado dele mesmo é o Kiakai, o feiticeiro, né? Que é o que mais aparece depois do Eadgar, né? Uhum. E outros personagens eles vão aparecendo pouco ali. Então, Gradativamente. o protagonismo realmente é um protagonismo do Eadgar, assim como eu faço no Kane Black Moon. Esses personagens eles são muito solitários, eles fazem muito das suas ações sozinhos, às vezes eles têm um aliado que aparece, mas esses aliados não continuam ao longo da história, então acaba que as pessoas que leem, né, já dizem, curti o Edgar, gostei, né, um Uhum. personagem que vai tendo crescimento Ah, ao longo da história, né, vai aprendendo que é algo... É, que é algo que é feito em geral, assim, né, em relação aos protagonistas, né, eles têm que ter algum tipo de aprendizado, né, não serem perfeitos aí desde o início, né, com sim. alguns personagens, né, então o Edgar, eu acho que as pessoas curtem ele nesse sentido, assim, né, de um guerreiro que tem honra, o cara bravo e tal, mas a questão da honra sempre eu acho que constrói bem os personagens. Ah, muito bem. E o livro, ele é em primeira ou é em terceira pessoa? Ele é em terceira pessoa, Uhum. né? E a gente tem capítulos focados no Eadgar, ou às vezes a gente vai para outro personagem. Porque a gente precisa ter alguém tramando ali nas sombras, né? A gente precisa do. Ah, o Sr. Burns! Tudo. Na, Excelente! não, na real, eu gosto de fazer o seguinte: como o Edgar é o protagonista da história, tudo eu faço pela visão dele. Todos os capítulos ele protagoniza, então ele não tem como saber. O leitor não sabe o que tramam contra ele nunca, só quando ele descobre, porque eu não mostro outros personagens aparecendo na trama, é ele. Tudo ele tem Hum. que descobrir, então tudo que ele descobre, o leitor descobre junto. Eu Você. não utilizo essa que poderia ser feito, né? É, Quando a gente tem. Esse não é um romance muito longo. Em geral, romances longos, a gente tem a oportunidade de botar mais personagens e vão surgindo outros pontos de vista, e tu vai encaixando algumas informações. Ele sempre tem que encaixar sozinho essas informações. E o ah, leitor vê junto com ele. vai vendo junto com ele. Poxa, legal, legal. E você tem aí pra mostrar pra gente? Tá Então, com o boneco aí ou não? do Eadgar não tenho nada aqui, porque como o livro está em produção, né? Só Uhum. tem essa capa que está aí no fundo ali que tu Tá, botou, tá aqui né? na tela, tá aqui na Que está tela. aí na Entendeu? tela. Né? Deixa Aham. eu ver aqui se eu tenho Quem é o capista? aqui. Poxa vida, como é que me esqueci o nome do cara? Me fugiu agora. Pô, capista muito bom. Está trabalhando com Fantastic Rug. Deixa eu ver uma coisa se eu consigo, né? Aqui a capa, essa aqui que foi a capa escolhida, deixa eu ver se dá para compartilhar aí contigo. Vamos ver, cadê? Ó. Tá, então essa aqui é a capa. Sim. Tá, daqui a pouco, se minha memória me ajudar, eu já te digo o nome do nosso capista. Nosso cara é muito bom. E além disso, estão rolando, né? Ele está fazendo. Se a gente ainda não botou lá no Catarse Aham. as ilustrações internas, porque a gente quer que tenha
uma Uhum. pegada assim, ao estilo pulp. Espada, tinha É, em e algumas, né? nas Sim. revistas quase sempre tinha, passava umas 3, 4 Uhum. páginas, vinha uma ilustração em PB, Uhum. então vai ter 10 ilustrações internas aqui, né? Cara, por que que o seu necromante parece o ator que fez o Tywin na Lannister? Porque ele é um cara que faz vilão em todo lugar, todo vilão parece com De- ele. Deve ser, deve ser. Eu dei É. umas descrições, né, Uhum, pro nosso ilustrador aí, mas deixei ele também um pouco uhum. livre para encontrar um pouco os aspectos físicos desses personagens. Até porque a ideia com Fantastic Ruby é continuar com o Eadgar, nós já vamos fazer, que Sim. nem eu falei ali, já revelando aí que vai ter uma HQ curtinha aí de 12 páginas, mas que provavelmente a gente vai estar também mostrando o trabalho de outro ilustrador. Então, cada ilustrador, de certa forma, a partir de uma descrição básica, vai poder fazer Ah, os seus personagens e principais aí. uma coisa que eu tenho que perguntar, pô, o livro é espada e feitiçaria, certo? Espada e feitiçaria sempre teve duas coisas. É, a violência, né? E, é claro, o sex appeal, que faz parte do pulp. É, o quão. Vamos lá, Howard. O quão visceral é o Edgar em combate? Cara, é o seguinte, eu eu não vejo assim como uma alta fantasia aqui, né? Porque em Uhum. primeiro lugar a gente tem, claro, tem magia, tem feitiçaria, mas tudo tem um limite, assim, a E gente um não preço, tem, que é o legal do espada de né? Tem feitiçaria, um tem um preço. preço exatamente, né? A gente não tem, né? Em princípio, não estou colocando isso outras raças mágicas e Uhum. tal, né? São seres humanos, né? Que podem, né? E claro, encontra uma bruxa, encontra um feiticeiro, né? Nesse sentido, e claro, tem violência, né? Tem morte. Ah, né? A Lenora, ela é assassinada, mas logo, né? Ela é assassinada, mas no início vocês vão ver lá para quem lê, no início ela é tida como alguém que se suicidou, né? Então, Entendi. falar em suicídio já é uma coisa pesada, né, nesse sentido. Então, o livro vai ganhando em peso até o final, né? Não vou falar como é a resolução, mas a Não. resolução ela tem a coisa do sex appeal só lá, né? Porque eu cuido muito, né, para não ter a objetificação, né, da mulher, né, do corpo da mulher e tal, Uhum. dos atos das mulheres. Então, eu cuido bastante isso, mas no final, assim, né, como daí é o clímax, a gente tem esse apelo sexual que vai levar também a um revés bem assim crucial para a história do Legal. Eádida. É, porque eu acho que a gente tem que ter lutas, a gente tem que ter, sabe, um pouco de tudo. Como é espada e feitiçaria, que eu adoro, eu queria saber como que você estaria tratando, né? Se eu vou esperar que o Edgar ele seja um lutador controlado ou, na verdade, ele seja, né, um selvagem, assim, que a gente às vezes gosta de ver, né? Por exemplo, porque é uma das diferenças, por exemplo, entre o Conan e o Solomon Kane. Né, o Conan se joga no combate, ele não é defensivo. O Solomon Kane não, ele é um gentleman, né? Ele analisa a técnica do inimigo, ele ataca com precisão, né? Então tem essas duas vertentes. Eu vejo o Edgar como alguém que vai para o combate, mas ele vai pensar um pouco sobre esse combate, Uhum. né? O que deve ou não fazer com quem que ele está É, combatendo, né? é porque eu imagino, como ele é um oblita, ele é um soldado de carreira, treinado em técnicas de combate, né? Sim, sim, Então com certeza. eu imaginei que ele fosse um soldado de carreira, um soldado experiente, né? Ele é um personagem. Como essa é a primeira aventura dele, eu Uhum. fiz um personagem não tão experiente. Ele está aprendendo, mas ainda assim ele está entre os melhores, digamos assim, da turma dele, né? Do Ah, é grupo tipo dos teoria soldados. versus prática, né? Então ele é um dos melhores ali, né? Ele tem Legal, destaque e legal, legal. tal, mas está no início, né? Ele é só um soldado, né? Não é um Uhum. capitão, alguma coisa assim, né? Mas ele também, então ele guarda toda a honra em relação a isso, mas em breve ele já vai ver que não é uma coisa tão interessante assim estar, né, do lado de militares e tudo Aham. mais. Vai Ah, mudar os pensamentos dele. muito bem, muito bem. Bom, pessoal, então
vão no Cartaz, contribuam com a Edgar nas sombras da Grécia Antiga, porque eu quero que o meu chegue, entendeu? Pra eu ler, fazer a resenha, xingar o Duda pra ver o que, que ele vai fazer, que os autores sempre fazem umas coisas que a gente não gosta, né? Pô, cara, como é que você fez isso? Né? E assim, tem vários níveis de contribuição, né? O primeiro é o livro, depois você vem quadrinho, vem marcador de texto, vem a dependendo do que você pegar, vem de uma a três revistas do Crônicas, né? É isso aí, tem Então, as crônicas lá. galera, então todo mundo pode contribuir ali, rapidinho no Cartaz. A gente adicionou esses livros que eu mostrei para vocês aí, meus livros de contos também estão adicionados lá, se alguém quiser né, Já pegar o pacotão, adquirir. né? E mais para o finalzinho aí, né, tem que ver quando é que a gente vai estar Aham. lançando, que já não é tão surpresa aí, mas vai ter alguma coisinha de HQ, eu acho que a gente vai botar, mas isso depende também bastante da adesão. Se a gente tiver uma boa adesão, daqui a pouco aparece lá, né? Então contamos com vocês aí para nos apoiarem e ver se a gente Ah, consegue lá para o final trazer isso. camiseta. Eu esqueci de falar, gente, tem camiseta, entendeu? Tem Quem gosta de camiseta. camiseta, tem camiseta. Tem camiseta das crônicas e tem camiseta especial do Edgar aí, com a capa Exatamente. também, tá lá. Então, é isso. Bom, agora, né, Duda, por favor, fala pra gente o que é que o Duda faz pra relaxar. Cara, assim, uma das coisas que eu gosto de fazer para relaxar eu gosto de tomar cerveja artesanal, gosto. Uhum. Tomar uma cervejinha artesanal, de repente está fazendo uma comidinha boa aí em casa, quando tomo uma cerveja, eu gosto bastante disso. De vez em quando ver um futebol num tempo livre, É. né? Jogar, gosto muito de jogar também, quando dá, né? Eu tenho uma mesa aqui que eu pedi uma mesa especial aí do pessoal legal do Neverland Table e tal, então eu abro uma Legal, cara. mesa, boto aí meus jogos de tabuleiro, então de vez em quando eu faço isso também, não? Então são coisas que eu curto, gosto de andar de bike, eu moro aqui em Porto Alegre, pertinho, né, da orla do Guaíba, então quase sempre de manhã eu pego minha bike, vou pedalar por toda a orla, gosto, assim, isso faz espairecer, eu fico pensando em algumas coisas que eu vou produzir e tal, então eu gosto de todas essas coisas. Muito bom, muito bom. E fala pra gente aí, que filmes e séries você gosta de assistir, você recomenda? Cara, eu também gosto de ver seriados, mas eu, como estou bastante trabalho, assim, não tenho olhado muita coisa, mas, cara, assim, eu gosto, tô com saudade aí, queria ver de novo um Stranger Things, eu gosto, eu acho legal, assim, Uhum. um Sim, seriado sim. que eu curto, gosto de seriados, Justiça para Barbie! Justiça para Barbie! gosto de seriados policiais Uhum. também, né? Agora vendo um seriado brasileiro que ainda não tinha visto, né? Desalma, gosto de várias coisas diferentes, Ah, mas legal. assim, dentro gosto de terror, gosto de ficção científica, de fantasia, né? Mas eu citei o Stranger Things por achar que é assim muito Lovecraftiano, né? Muito pulp, então acho que é uma pegada assim que eu acho bem bem legal. Claro, e tem outros de fantasia, né? Game of Thrones, A Casa do Dragão, né? Hum, Coisas legais assim de se ver, né? Claro, não é. foram tão impactantes, mas é o que às vezes a gente tem para ver na área da Uhum. espada e feitiçaria, né? Que não é tão, que a Então, gente não tem muita falando coisa no para Spa entender. de Feitiçaria, para nós que somos assim da velha guarda, né? Vamos falar dos clássicos, né? Vamos Clássico, falar. clássico é assim, filme, né? Que nem a gente falou, Jazão e os Argonautas é algo imperdível. Quem ainda não viu, Simba e tem o Olho do que Tigre. ver. Simba Simba e e o Olho Olho do do Tigre. Tem o Tigre. Minatom, aquele Minotauro que Pô, é um golem. Já é Minotauro e ainda é golem, cara. Por que que você tem que ser tão cara, apelão, né? é sensacional. E a espada e feitiçaria aquilo, né? É Exatamente. muito, muito bom. Eu adoro aqueles É filmes, porque o né? Simba e o Olho do Tigre e o outro do Simba também, que é do Harry Sim. Hauser, que a gente também tem, né? É, outras criaturas em stop motion, né? Uhum. E vem outros, claro, né? Não dá para deixar de falar do Conan, o Bárbaro, né? Que é um Uhum. grande clássico. E que aí sim, né? Aí é que entra, né? Tu mencionou a questão da violência, né? Aí a gente tem
violência pegada muito diferente, por exemplo, dos filmes do Ray Harryhausen, né? Que eles não têm essa. Eram, acho que filmes mais para família, né? Quase todas as idades, e aí o Conan, né, já mudou bastante esse aspecto, mas é Uhum. um filme que eu também gosto demais. E aí tem espada e feitiçarias mais, Nichado, mais né? românticas, como o Feitiço de Áquila. Eu acho É, que tem cara, o uma Feitiço de Áquila, possibilidade. ele é, tipo, um clássico da Sessão da Tarde, né, cara? Não tem Isso. como. É, ele é um filme maravilhoso. Ele é um filme maravilhoso. Todo mundo devia assistir ele pelo menos uma vez, né? Mas um que eu gosto de falar aqui, eu sempre falo que que é pra nós mesmo, que era aquele do cinema em casa à noite, que é o Espada e Feiticeiro. Você lembra qual que é esse? Tô Que o ligado, eu cara sei. tem a espada com três lâminas. É só falar da espada com três lâminas, todo mundo lembra desse filme. Mas eu não me lembro se eu cheguei a ver completo esse filme, mas eu me lembro dessa. Acho que ele atirava as espadas. O que, que É, era isso? atirava as lâminas, né? E ele usa muito pouco a espada porque ela era muito pesada, né? E assim, o filme ele é muito legal e ele veio antes do Conan e ele foi um sucesso. E se não fosse pelo hype desse filme, talvez o John Milius tivesse mais dificuldade em produzir, né? E assim, Aham. apesar do filme ser muito mais brega, né, do que o Conan, ele tem seus momentos fortes e ele tem uma é, romantização que é como a do filme do Conan que saiu no Brasil, que é como o roteiro poderia ser feito, mas eles não conseguiram, que é muito legal, cara. Tá, é Uhum. bem espada e feitiçaria raiz ali. Eu recomendo. É que é difícil a gente achar, porque só tem em Sim. inglês, né? Mas ele é um filme que eu recomendo pra toda a galera, porque ele é divertido, ele é brega, mas ele é gostoso de você assistir, sabe? Sim, preciso ver inteiro, É, então, esse aí. então. E a gente não pode deixar de falar também, é claro, A Lenda, Ah, né? A a Lenda. lenda eu vi no cinema. A Então, lenda eu vi no cinema, olha aí. A É Lenda. muito bom, gosto muito. Aham. Então, um dos personagens era o Atreyu, né? O Não, Atreyu. não, esse é História Sem Fim. Ah, essa história sem fim, misturei, Pô, porque eu peraí. também acho legal, mas não é espada Ô, feitiçaria, mas o eu gosto. trauma do Artax morrendo, como é que você vai confundir com o Tom Cruise, cara? Shame! Foi, Shame! foi, confundi mesmo. Mas é Uhum, um filme que eu gosto também, acho legal. Mas assisti os dois no cinema, uhum. tive essa Então. oportunidade. E um outro que a gente assistiu muito, passava muito na Band, era o Beastmaster, né? Mestre das Feras, lembra que ele falava com os Ah, animais? lembro. Pô, e se você for ver, cara, aquele filme, as sequências são um lixo, mas aquele filme ele é muito, se vocês for ver as fantasias das criaturas, tudo, né? Ele é muito legal. Da Verdade. gente ver ele. Puta, cara, ele é um filme muito. A produção dele é muito boa do Beastmaster, cara. Uhum. Né? É legal também. Cara, é Uhum. um filme que todo mundo devia assistir. Beastmaster, vocês deviam assistir pelo menos uma vez, tá, pessoal? E ó, eu já vou falando. Aquela pantera negra é um tigre. Que os caras da produção falaram: vocês conseguem uma pantera? A gente consegue. Eles pegaram um tigre e tingiram o tigre de. Quem é o psicopata que tinge um tigre de. Né? Nossa, E o tigre era semi-treinado, então eles tinham duas pessoas o tempo todo no filme com rifles carregados, cara. Imagina, você tá filmando uma cena e os caras estão assim. Se preocupa não, se ele morder você, não pega ele, cara. bah, cara, cruel, cruel. Essa Cruel, parte é, cruel. essa parte é difícil aí. Uhum. Mas são esses exemplos da espada de feitiçaria, né? Que a gente tem o Conan, que ele tá lá em cima. Mas a gente tem esses outros filmes que é, fazem parte do gênero, né? E é sempre legal a gente mencionar eles, né, Duda? Uhum, Então. com certeza. Bom, Duda, mas é isso. Tem algo mais que você acha que a gente esqueceu de falar? Que você gostaria de falar? Cara, eu acho que é por aí, é só convidar o pessoal lá para nos apoiar, né? Porque, né, a gente está falando sobre coisas que a gente gosta aqui de literatura, de filme. É Uhum. muito, muito comum para nós conhecer esses personagens que são de fora e acabar curtindo mesmo, idolatrando essas histórias, mas às vezes a gente acaba também não dando muita oportunidade, né, para a literatura nacional, né, para autores que também escrevem esses tipos de histórias. Tem, Então a gente Pessoal, está aqui, né? no canal vocês podem ver toda a galera aqui. Tem uns vídeos que a gente fala só de Conan, mas vocês podem ver que tem toda a galera aqui da literatura nacional. Claro, e é Né? para o pessoal que é leitor, né, Uhum. também sacar que
assim como eles são fãs, nós também, escritores, né, somos leitores e fãs também, de Uhum. certa forma, quando a gente tem essas influências, a gente vai trazendo, não é, elementos que soam e são como aqueles e que provavelmente vão cair no gosto de vocês como algo legal, né? Aham. Então, tentem apoiar os autores nacionais, né? Apoiem lá o meu livro. Eu acredito que vocês vão gostar, porque eu, como fã desse tipo de histórias, escrevi pensando nelas e eu também gosto. Eu acho que é legal, assim, né? Então, espero que vocês curtam aí, se tiverem a oportunidade de ler o livro. Muito bem. Bom, pessoal, é isso. Duda, muito obrigado por esse papo. Você é Cara, muito sempre obrigado. bem-vindo aqui na Toca do Aventureiro. E é isso, galera. Eu sou o Marcos, esse é o Duda Falcão. Deem uma olhada lá no cartaz, o endereço está na descrição do livro. E até a próxima. Valeu, brigadão.